Boa noite, mas a vitória é do CRB, é dos atletas hoje foi um jogo muito difícil, né? Acho que o CRB e o Guarani estão no momento da competição jogando muito bem, muito bem. Estão num momento assim que dá gosto de ver, sabe? Porque as equipes jogam um futebol que vai para frente, um futebol de imposição, de tentar as jogadas. Mas hoje nesse confronto, que era um confronto muito decisivo pelo momento da competição, o CRB se portou muito bem. É claro que em algum momento o Guarani foi melhor, em outros o CRB cresceu, mas de uma maneira geral acho que o placar foi justo pelas oportunidades criadas. O primeiro tempo o CRB começou muito bem, acho que teve superioridade até os 25 minutos ali em torno disso na primeira etapa. Depois o Guarani começou a nos envolver, principalmente pelo lado direito, né, com uma movimentação muito interessante do Matheus Barbosa, o Diogo Matheus e o Bruno José, que são atletas de muita qualidade, muito potencial. No intervalo nós conseguimos corrigir a marcação ali pelo lado e o segundo tempo acho que o CRB foi bem superior, conseguiu envolver, fez o seu gol, teve outras boas oportunidades, o goleiro deles trabalhou em duas situações pelo menos com muita firmeza, né? Porque a chance era muito clara de o CRB fazer um segundo gol ali. E depois o CRB controlou o jogo, né? Mesmo assim sem sofrer, controlou sem o Guarani pressionar, sem o Guarani ter oportunidades. O Guarani teve a bola, mas não conseguiu criar oportunidades no segundo tempo, por isso que eu falo que o resultado foi justo e o CRB segue na sua trajetória aí de continuar crescendo na competição. Agora, Daniel, qual foi a tua preocupação quando você desce pro... Isso, muito bem. Aqui, quando ele conta o Daniel Paulista, qual foi a sua preocupação com relação a... Termina o primeiro tempo, você vem para o vestiário, mas a tua equipe foi melhor, né? Nesse primeiro tempo, inclusive fazendo peculiar e defesas que o CRB, né, pressionou. A tua preocupação por não ter saído do gol, mas tu trabalha, a tua equipe conversou para render, principalmente ali as laterais foram anuladas no primeiro tempo, enfim. Durante a semana que nós, dentro dos treinamentos, nós trabalhamos algumas coisas que seriam importantes na nossa avaliação. A primeira delas é que o jogo seria pelos lados do campo, né, pelas beiradas, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, porque o Guarani congestiona muito o setor de meio campo, aquela faixa ali de meio campo com seus dois volantes, mais o Bruninho e o Derek, congestionam muito a entrada da área do Guarani e dificulta para o adversário encontrar espaço ali. Então o jogo era pelas beiradas, então nós treinamos muito essas movimentações pelos lados. No primeiro tempo conseguimos ter superioridade em algumas delas, mas como eu disse, nós estávamos enfrentando uma equipe qualificada. E a preocupação no intervalo era, primeiro, corrigir aquilo que nós entendemos que estava com dificuldade, que era principalmente o lado mais forte da equipe do Guarani, que era pela direita ali com aqueles 3 jogadores que eu já citei, fazer os ajustes de marcação ali naquele setor para que não acontecesse lances de perigo, como aconteceu um ou outro lance ali por aquele lado, no final do primeiro tempo, e ao mesmo tempo voltar com tranquilidade, porque apesar de não ter saído o gol, a gente tem que continuar perseverando, a gente tem que continuar insistindo, mas tendo a cabeça no lugar e não entrando em desespero, continuar trabalhando, continuar insistindo que diante do volume que a equipe estava tendo, as oportunidades iam surgir e ter a tranquilidade para fazer, que foi o que aconteceu principalmente no lance do gol. Foi uma jogada muito bem trabalhada, de pé em pé, com uma boa finalização da entrada da área ali do Lucas. E a partir daquilo ali, aí sim, a gente teve a tranquilidade, porque aí com a vantagem no placar, nós conseguimos nos soltar ainda mais dentro do jogo. Professor, o Lucas Lima fez um gol hoje, na rodada passada foi o Falcão que fez o gol por favor do CRB, os volantes aparecendo muito ali na entrada da área definindo. Hoje o Lucas Lima definiu o placar em favor do CRB. Essa chegada dos homens de trás é fruto do trabalho, o time jogando bem, como é que você explica essa chegada dos volantes com tanta frequência assim dentro da área? Não, isso é trabalho e nós damos essa liberdade não só aos volantes, mas o alemão, né, contra o Vitória também recuperou uma bola e foi para dentro da área. O próprio Lucas fez um gol contra o Vitória também, né, então é uma sequência de gols de volantes que tem acontecido. Assim, a gente trabalha com a liberdade com os atletas. É lógico que existe a responsabilidade do posicionamento, a responsabilidade de função, mas
quando você está com a bola, você tem que também atacar espaços que o adversário lhe proporciona, e eles estão entendendo isso de encontrando esses espaços, fazer superioridade e criar boas jogadas, né? Não só o Lucas, mas o Falcão, mas todos que entram. O Léo Pereira encontra muito espaço, porque é muito, muito rápido, muito dinâmico. O próprio Renato hoje encontrou também espaços pelo lado dele. O Romão voltou fazendo novamente uma boa partida, uma partida segura, né? Conseguindo ali ter também volume pelo lado esquerdo. Então foi uma partida bacana e esperamos continuar assim na sequência final. É claro que falar de peças, aí você conversa com o teu grupo, né? Se precisar conversar individual, você conversa, para ser o comandante técnico da tua equipe. Mas se o Anselmo Ramon rende um pouco melhor do que ele foi, por exemplo, porque ele foi campeão em assistência contra o Vitória, né? Hoje não foi tão assim, né? O Anselmo Ramon. Mas é o grupo, é o momento. Ele passou, inclusive, uma semana ainda, teve um tratamento quando voltou de viagem, enfim, o Daniel Paulista. Não, eu acho que assim, é normal. Qualquer atleta, ele oscila entre uma partida e outra. Se é a melhor equipe do retorno, ele vem também criando muitas oportunidades, né? É um time que cria, que finaliza, tem talvez o melhor ataque nesse recorte que nós estamos aqui. Então, assim, nós estamos muito cientes disso, satisfeito com o momento, mas entendendo que a gente tem que sempre trabalhar para melhorar e buscar novos números ainda melhores. Professor, o Guarani é mais um time que estava à frente do CRB nesse pelotão que está brigando pelo acesso. E o CRB consegue um bom resultado, né, frente a uma equipe que também está brigando pelo mesmo objetivo aqui em Maceió. Seria esse talvez o caminho, né? Restam agora 9 jogos, o torcedor sai daqui esperançoso, né? Até agora tem uma partida fora de casa pela frente. Discurso de pés no chão, mas se deixar o CRB vai beliscar uma vaga dessa. Não, o discurso é continuar o jogo a jogo, procurando sempre brigar pelos três pontos que são em sequência. A sequência nossa ela não está sendo fácil, apesar dos resultados estarem sendo espetaculares. Porque nós vencemos o Atlético Goianiense, nós vencemos o Novo Horizontino, nós vencemos o Vila Nova, nós vencemos o Vitória e vencemos hoje o Guarani. E perdemos somente para o Juventude. Então, nas 6 rodadas que nós tivemos, talvez em sequência, e 6 confrontos contra times que estão brigando pelo G4, nós vencemos 5. Então, são números, assim, fantásticos. Mas, como eu disse, isso não pode criar nenhum oba-oba. Nós temos que continuar trabalhando, sabendo da dificuldade, porque quando você tem um resultado negativo, a gente que está remando contra, né, o início ruim, ele tem um impacto muito maior para nós do que para as outras equipes, porque quando eles tropeçam, fica ali 2, 3 pontos. Quando a gente tropeça, como foi na rodada passada, a diferença volta para 6 pontos. Então a gente tem que continuar pontuando, continuar trabalhando, continuar acreditando que, quem sabe, nas rodadas finais, isso aí é uma projeção, se continuarmos nesse aproveitamento, quem sabe a gente não vai ter chance lá, faltando 3, 4 rodadas, de aí sim entrar com propriedade dentro dessas primeiras 4 posições. O professor, em relação ao CRB, né, agora entra em campo um pouco mais leve, mais tranquilo, porque já bateu o seu objetivo, que foi a permanência na Série B. Agora, em relação ao extracampo, se deixar o Galo belisca. E como é que vai ser esse extracampo também? A gente já viu que se deixar o CRB pontuar, como vem pontuando sequencialmente, o CRB pode brigar assim por essa vaga ao G4. Já foi expulsor, professor. Bom, são 2 situações, né? A primeira, temos que continuar trabalhando. Acho que pelo que o futebol que o CRB está jogando, pela sequência que ele está construindo na competição, ele demonstra que ele é uma das equipes candidatas a buscar uma dessas vagas. Mas a gente não pode também se iludir, porque a dificuldade ela é muito grande. Existe uma distância e, além da distância de pontos, existem muitas equipes entre nós e o G4. E isso também dificulta. Então, assim, vamos passo a passo, sem nos perder nesse caminho, trabalhando, que é o trabalho que está nos levando aí a ter chances. Como você disse, o primeiro objetivo de livrar o time do rebaixamento, porque quando chegamos estavam na vice-lanterna, esse era o principal objetivo naquele momento, mas as coisas estão se transformando e o CRB passou de um clube que era credenciado ao rebaixamento, ou uma briga pelo rebaixamento, passou a ser, pelo rendimento, pelos resultados, um clube postulante a uma dessas 4 vagas, mas sabendo que ainda há muita dificuldade e um caminho longo a ser percorrido. E sobre a expulsão, infelizmente a gente é um ser humano, em alguns momentos a gente também pode ter passado do ponto, mas é que há muita adrenalina envolvida dentro de um jogo. E mais uma vez,
o quarto árbitro ele interfere dentro de uma partida do CRB. Isso aconteceu contra o Novo Horizonte, contra a equipe do Atlético Goianiense. Nós estávamos ganhando por 2-0. Teve uma bola que saiu pela linha de fundo. O último lance do jogo, o Bandeira deu tiro de meta, o árbitro confirmou o tiro de meta, o quarto árbitro, 50 metros ao meu lado, foi pelo rádio e disse que tinha sido um escanteio que só ele viu. E no escanteio o Atlético Goianiense fez por mérito, falha nossa, fez o seu gol, o jogo 2-1. Hoje, o Bandeira do meu lado, o árbitro deram o lateral para nós e foi lateral para nós, mas do nada ele simplesmente pegou o rádio e falou que o lateral era do Guarani. Perdi a cabeça naquele momento, infelizmente aconteceu, assumo essa responsabilidade, mas é uma coisa que nos chateia, porque eu acho que a função do quarto árbitro ele está ali para auxiliar na necessidade, não para querer em determinado momento aparecer dentro do jogo. Daniel Paulista, com relação ao elenco, você perde, o Simon recebeu o terceiro, mas você tem a volta do Ramon, mas você teve o Bruno Silva, né, que machucou, né? Até que ponto também te preocupa, além de equipes que estão na frente do CRB, que você está brigando, né, lógico, para chegar lá, mas tem cartões amarelos e tem também lesões. Faz parte do campeonato isso, né? Infelizmente, é lógico que a gente vai trabalhar e sempre vai ter conversando muito com os atletas para que a gente tenha sempre todo mundo à disposição, mas infelizmente cartões eles vão acontecer, é natural, suspensões vão acontecer, como aconteceu hoje do Ramon não estar à disposição, e infelizmente lesões. O Bruno era um atleta que vinha muito bem, numa sequência muito boa, se lesionou, torcer para que não seja nada que o afaste muito tempo das partidas, mas mesmo assim a confiança no grupo é absoluta e vamos continuar trabalhando sempre com quem tiver apto. Professor, hoje foi o seu 11º jogo aqui no Pelé, 8 vitórias, 3 empates, uma sequência muito positiva, né? E essa talvez possa ser uma explicação para essa arrancada do CRB, principalmente depois de sua chegada. Eu queria que o senhor falasse, né, o porquê desse estádio, né, junto aqui do torcedor, ser tão bom o CRB conseguir conquistar os seus resultados. Olha, eu aqui eu me sinto bem, eu me sinto em casa. Eu tenho uma alegria de vir aqui ao Rei Pelé e a torcida do CRB, poxa, tem sido de uma química, aquela conexão que eu já comentei em outros jogos, que nós precisávamos estabelecer isso, que ano passado talvez a gente não conseguiu, mas que esse ano, desde o primeiro jogo, a gente conseguiu estabelecer uma conexão, fazendo boas apresentações e trazendo o torcedor para o nosso lado. E nós vamos precisar muito do torcedor nos jogos finais, independente do que aconteça fora de casa, nós vamos precisar do apoio desse torcedor sempre quando jogarmos aqui. Faltam 4 jogos dentro de casa, são 12 pontos em disputa, são 12 pontos extremamente importantes e que essa conexão com o torcedor ela tem que continuar. E ele está sendo extremamente importante. Nós tivemos hoje um bom público vindo de uma derrota, mas eu tenho certeza que na próxima apresentação nós vamos ter um público ainda maior, talvez como tivemos contra o Vitória, ou até mesmo até maior, porque o torcedor ele está pedindo para a equipe brigar por esse acesso, e nós dentro de campo vamos fazer de tudo para acompanhar esse sonho, esse desejo do torcedor, para que a gente possa juntos caminhar nessa trajetória.